Qual é o quê? Qual é o tempo? Como Em quanto assim? tempo? Ah, pode ser mais longo, pode ser uns 9 minutos. Porra! A gente vai falar sobre crenças limitantes. Então a gente... Dá uns 15 minutos. Foi por isso que eu falei mais longo. A pergunta foi, como identificar crenças limitantes? Tá valendo já? Já. Como identificar crenças limitantes? Eu acho a primeira coisa, talvez a primeira coisa é a gente identificar primeiro as crenças, né? Acho que a primeira coisa... Porque nós temos um monte de crenças, assim, que são crenças conscientes, né? Estão aqui. E a gente olha para elas. O problema é a gente começar a olhar algumas crenças que estão mais intrínsecas a nós, assim, e mais guardadinhas no fundo, né? Trazendo um filme chamado A Origem, né? E para quem não assistiu, uma hora ir lá e assistir esse filme A Origem, que ele fala de você ir a ideia do filme eles precisam fazer uma mudança, eles têm a habilidade de entrar no sonho, e para fazer uma mudança lá no sonho, para quem eles foram contratados, né, para fazer uma mudança numa ideia lá de um sonho, eles tinham que ir, acho que no terceiro nível, alguma coisa assim, e algumas crenças estão nesse nível, né, bem lá no fundo, né, e muitas vezes nos limitando, e a gente nem sabe o porquê, estão lá. Como identificar? Eu achei a melhor maneira sempre para identificar as crenças, primeiro é se observando, né? Observando comportamentos, observando como é que a gente funciona, observando como a gente se incomoda com algumas coisas, né? Eu estou tentando olhar para o meu processo aqui para tentar elaborar uma resposta. Eu não tenho uma resposta exatamente pronta, assim, um caminho, mas como seria isso? Eu tenho me observado muito assim, naquilo que me incomoda em primeiro lugar. Quando eu me incomodo com alguma coisa, eu vou tentar entender lá por que eu estou reagindo daquela maneira, e de vez em quando vem uma crença, né? Por que eu não gosto disso, ou por que eu não gosto daquilo, e aí vem algo que vem, putz, é uma crença que limita, algo que está me limitando a fazer alguma coisa, uma ideia que tem na minha cabeça sobre mim mesmo, sobre como as pessoas, aquilo que eu acho que as pessoas acham a meu respeito, aquilo que eu quero esconder das pessoas, e aí eu vou me identificando o quanto eu me sinto inadequado em algumas situações, o quanto eu me sinto não pertencendo em outras situações, o quanto eu me sinto menos em algumas outras situações, e eu vou entendendo quais são as crenças que estão atreladas a isso, né? Mais do que crenças, quais são as ideias que eu carrego comigo que me limitam a fazer algumas coisas. Eu acho que esse é um caminho. Não é um caminho propriamente fácil, não, né? Muitas pessoas falam disso, do quanto elas têm dificuldade, né, em olhar para o seu passado, muitas vezes. E eu nem digo não que a gente tem que olhar para o passado, acho que é muito mesmo nesse caminho de se observar. Acho que é o único caminho. Sempre para mim o tal do orar e vigiar, né, de eu me olhando e me percebendo alguns comportamentos que eu não gosto nos outros, né? O Prem Baba fala uma coisa assim, que relacionamentos é a universidade da vida. Quando eu me relaciono, eu tenho a oportunidade de conhecer mais sobre mim. Como isso, né? Quando eu me incomodo com algo, quando algo me bate assim, quando uma situação que eu não gosto, e aí eu posso olhar para mim. Então acho que essa talvez seja uma ideia. Estou tentando lembrar aqui, né, nesse meu processo de autoconhecimento, assim, como que primeiras relações que eu tinha com a minha família, uma relação completamente, hoje eu entendo, uma relação bem tóxica, né, bem doentia, assim, essa necessidade que eu tinha de aprovação dos meus irmãos. Então tinha uma crença ali de que eu não era aceito, uma crença. E aí quando eu vou olhando, né, para todo esse processo, né, o quanto que eu me senti inadequado, o quanto que eu me senti menos que eles. Ao mesmo tempo que tem uma crença que limita, e aí uma outra coisa sobre crenças, né, que por trás, né, existem crenças que são totalmente possibilitadoras e crenças que são totalmente limitantes. Mas uma coisa que a gente fala muito é que por trás dessa crença limitante existe pelo menos um lado em que ela é possibilitadora, e por trás de uma crença possibilitadora existe pelo menos um lado onde ela é limitante. Então é sempre um olhar disso. Porque nessa ideia que eu carregava sobre mim, de que eu não era aceito pelos meus irmãos, né, uma ideia de uma rejeição, e isso
Eu tinha a ideia da rejeição, isso era claro, eu me sentia rejeitado por eles. E nisso tudo eu criei um monte de crenças, que eu tinha que trabalhar muito, que eu tinha que fazer muito. E isso parecia ser extremamente possibilitador, né? Puta, olha como eu trabalho, mas ao mesmo tempo extremamente pesado. Era difícil lidar com aquilo. Tinha que trabalhar, esperando a aprovação dos outros, e quando não vinha, o quanto eu me sabotava. E aí eu me dei conta do quanto eu me sabotava por isso. Porque existia uma crença maior ali atrás de que eu quebrando, eu falindo, né? Eu precisando de dinheiro, vinha uma forma de carinho. E qual era o carinho que vinha através da minha família? Qual é a atenção que vinha? Primeiro a vitimização minha, né, de que puta, me fudi de novo, e a outra vinha assim uma atenção através de um dinheiro, através de uma ajuda financeira. Né? E aí isso tudo está atrelado a uma crença, que eu não tinha nem ideia do porquê eu quebrava, do porquê eu me sabotava. Putz, e assim vai, né? Uma crença que eu descobri esses dias a meu respeito, né, eu já sabia que tinha uma ideia de uma inadequação, um monte de coisa. Mas é me dar conta do quanto eu carrego de uma vergonha, né? De uma crença aqui dentro de que eu sou inadequado em algumas situações, né? E o quanto veio à tona isso de uma história lá da minha infância, né? Mas a história eu não fico olhando, né? Eu não fico procurando, né? Eu só apenas vou vivendo. E à medida que as coisas vão acontecendo, eu vou me observando. Então, como identificar essas crenças se observe. Observe quando se sente inadequado, observe-se, né, o quanto você se sente incomodado com algumas situações. Ali atrás sempre tem um conteúdo a ser olhado. E aí talvez você consiga entender um pouco das crenças, um pouco das ideias só que você construiu a respeito da vida. Eu acho que é um bom caminho, sim. Fácil? Não, como tudo na vida, eu acho que ele precisa ser treinado, né? Olhar para isso. A gente só aprendeu a viver, né? A viver do jeito que dava, né? O que nós estamos propondo assim nessa jornada de autoconhecimento é observe-se. Né? Talvez você possa fazer uma lista de crenças, né? Daquilo que você acredita. Talvez seja um bom caminho. Talvez vai vir um monte de crenças conscientes, e talvez comece a vir algumas coisas de crenças inconscientes, né? Atreladas ao seu medo, aos medos que a gente carrega. Ou talvez seja uma boa prática disso, né? Lembrando aqui do Namastê que uma hora a gente pede que as pessoas façam uma lista dos medos que têm, né? E em cima dos medos que tem, você pode talvez começar a enxergar quais são as crenças que você criou através dos medos que você construiu para a sua vida. Acho que esse é um bom caminho. Namastê. Namastê.